Saudações a todos, nossos votos de muita paz. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma sexta-feira, em que vamos trazer alguns apontamentos sobre as obsessões nos seus mais variados graus e matizes. E para tal, vamos buscar novamente no livro Mediunidade, Desafios e Bênçãos, do Manuel Filomeno de Miranda, psicografado por Divaldo Franco, em que ele nos traz o tema ciladas espirituais dentro dos estudos da obsessão. Então ele coloca: poderosa e sempre presente nos relacionamentos humanos, a lei de sintonia responde pelos acontecimentos de toda ordem na economia moral e social do plano terrestre. As afinidades propiciam o intercâmbio dos sentimentos, facilitando a harmonia que proporciona mesclarem-se as vibrações do mesmo teor, fortalecendo-as e ampliando-as. Então, aqui ele está reforçando a ideia que nós sabemos que o intercâmbio ele se potencializa pelas afinidades, né? São as afinidades que proporcionam ali a intensificação desse intercâmbio de mentes que pensam, de espíritos para encarnado e de encarnado para encarnado também e de encarnado para espírito, né? Então, são as afinidades que propiciam esse intercâmbio de sentimentos. Em razão disso, as ocorrências psíquicas e físicas, não raro, resultam das causas anteriores que as promoveram. Cada ação dá lugar a uma reação equivalente. E quando não se encontra no presente aquele fator desencadeante, ei-lo que se encontra no passado. O ser humano atual procede de anteriores reencarnações, nas quais a conduta estabeleceu contatos positivos com perturbadores que ressurgem, vinculados pela lei de sintonia em afinidades que ressumam, voltando a vincular aqueles que se encontram na mesma faixa vibratória. Então, uma vez estabelecida aquela comunhão, aquela sintonia, pelo padrão vibratório, pela comunhão de pensamentos, e quando dizemos isso, entendamos tanto os pensamentos bons, enobrecidos, quanto o que há de inferioridade da pior espécie de pensamentos, né? É a lei da afinidade. Normalmente, adversários que se não modificaram com a morte, pessoas inamistosas que não alteraram o comportamento ao desencarnarem, reencontram aqueles que os prejudicaram, predispondo-se a infelicitá-los por meio de desforços, que são vinganças, né? Injustificáveis e cruéis. A vingança é sempre injustificável, porque contraria as leis divinas que nos regem. É inteligente, é sábio compreendermos que as leis divinas que nos regem são justas. Portanto, aquele que nos causou algo será alcançado pela lei, assim como nós também somos alcançados por tudo que fizemos. E ele continua: quando ignorantes ou brutalizados investem violentos em atitudes vigorosas quão precipitadas, agredindo seus antigos cômpares, que se lhes transformaram em algozes. Fruindo a alegria da vingança, alucinam-se e furibundos buscam desequilibrá-los, levando-os ao sofrimento e à desesperação. Então, o desencarnado, que ainda se encontra ignorante ou brutalizado, ele vai investir contra aquele ou aqueles que, por quem foi prejudicado. E ele fará de tudo, buscando até atingir aqueles que estão próximos, para de alguma forma chegar ao objetivo, né? A dívida irradia vibrações que são captadas pelo cobrador. Porquanto, onde se encontra o fraudador, o criminoso, a sua consciência de culpa
mesmo indiretamente, emite ondas que sincronizam com aqueles a quem enganou. Então não há como nos escondermos dos nossos cobradores, né? Nesse comeno surgem algumas obsessões constrangedoras, porém quase sempre de breve duração. Em se tratando de espíritos lúcidos que permanecem presos aos sentimentos inferiores, a técnica de cobrança é diversa, repousando na urdidura de hábeis esforços, largamente elaborados, portanto com efeitos danosos de volumoso porte. Reencontrando os desafetos, acompanham-nos, estudam-lhes a conduta e os hábitos, até identificarem os seus pontos vulneráveis, suas tendências negativas, suas paixões e interesses inferiores, passando a estimulá-los porque são do agrado de quem os cultiva. Por isso que falamos sempre, repetimos para nós mesmos, né, que precisamos trabalhar os nossos pontos vulneráveis, porque são esses pontos vulneráveis que residem em nós e não no outro, é que nós devemos enfrentar, né? Enfrentar esses pontos que estão em nós. Então, a batalha realmente para alcançar-se o equilíbrio é trabalhando dentro dos nossos sentimentos. Então, reencontrando os desafetos, repetindo, acompanham-nos, estudam-lhes a conduta e os hábitos até identificarem os seus pontos vulneráveis, suas tendências negativas, suas paixões e interesses inferiores, passando a estimulá-los porque são do agrado de quem os cultiva. Assodados nesses apetites, dão-lhes espaço e encorajamento para o gozo, até tombarem nas malhas dos excessos, dos desgastes, das complicações para cujos resultados não atentaram. Deixaram-se seduzir pela ilusão de que tudo lhes era lícito e permitido, mesmo que a prejuízo de outras pessoas, por isso desconcertam-se e passam a sofrer. Outras vezes, essas mentes livres ou desvestidas do escafrando carnal formulam planos e preparam armadilhas para o futuro, aguardando os danosos resultados que lhes facultarão a senhorearem-se dos incautos, que com eles sintonizam, vivenciando a mesma hediondez e prevaricação. Conduzem pessoas permissivas. Então, prestemos atenção, porque o tema é ciladas espirituais. O que é uma cilada? É quando a gente cai no engodo. É algo que é muito bem tramado, que nos ilude, não percebemos e caímos. Isso é uma cilada. Então, que está sendo colocado, conduzem pessoas permissivas, então o problema é esse, para a convivência com os seus desafetos, estimulando-os à comunhão perniciosa quanto promíscua, que termina em cenas escabrosas, assinaladas por escândalos calamitosos e irreversíveis. Então, eles vão pegando esses pontos e quando somos permissivos, né, quando não desenvolvemos ali o lado moral, o bom senso, nos tornamos presas muito mais fáceis. E para isso, né, são instigados ali a aproximação de desafetos que leva a calamidades que acontecem, né? E que nada justifica aos nossos olhos se ficássemos apenas com o entendimento de que somos donos dos nossos pensamentos, de que não existe uma vinculação nas aproximações, né? Ensejam oportunidades invejáveis, que promovem e ajudam por inspiração. Então vejam, olha, primeiro o Filomeno, ele cita uma situação de instigar, aproximar antigos desafetos que se aproximam, levados ali pelas ideias de promiscuidade, né? Pela comunhão perniciosa, tanto quanto promíscua. Então,
esse lado aproxima esses desafetos do passado e no convívio vem os horrores, culminando com horrores quantas vezes, né? De atitude de um para com o outro, até de crimes violentos e tudo mais. Que é mais que eles podem ensejar também? Oportunidades invejáveis que promovem e ajudam por inspiração. Então, às vezes, coisas que abrem para nós, como a mão de Deus abriu para mim aquele caminho que vai me dar tantas coisas boas, tantas facilidades, né? Tudo que eu esperava na minha vida. Quantas vezes essas ilusões, essas situações são trazidas por aqueles que querem a nossa queda. Então, ensejam oportunidades invejáveis, que promovem e ajudam por inspiração, adormecendo os valores éticos ou intoxicando-os nos seus devaneios, que exorbitam das funções e as desmerecem, despertando comprometidos e envergonhados. Quando passa ali aquele magnetismo daquelas inspirações que levou a atitudes não éticas, né? Vem ali o desespero, a vergonha de ter agido de tal ou tal forma. Facilitam encontros ricos de encantamentos com indivíduos desprovidos de caráter, com os quais privam por algum tempo, sendo depois por eles chantageados, explorados, desmoralizados. Então, quantas coisas não estão acontecendo desses encontros fortuitos que são inspirados para que pessoas menos avisadas vão e se entreguem, né, a verdadeiros desconhecidos, mas que trazem ali alguma atração e passam a ser chantageados, explorados e desmoralizados. E o que está por trás de tudo isso não é apenas a fraqueza daquele encarnado que abriu essa porta, mas também essas inspirações, né? Este instigar desses espíritos que buscam alcançar a presa. Fascinam por hipnose para prazeres fugazes, sabendo dos estipêndios altos que serão cobrados àqueles que lhes tombam nas trampas soezes. Inspiram satisfações de uma hora, para a colheita de lágrimas acerbas por longo tempo. Desviam a ótica dos descuidados, que passam a identificar o que lhes é agradável, embora os perigos nos quais repousa o gozo. Mas o que importa ali é o resultado satisfatório do prazer. Amolecem uns e põem a arder outros, né? Através de bem aplicadas expressivas doses de fluidos que manejam com habilidade, passando a comandar-lhes a usina mental e a organização física por meio de estímulos, terminando por comprometer aqueles que lhes cedem os espaços e alegrando-se quando os vêem desdita e desequilíbrio. Ouvimos bem, enlanguecem uns e põem outros a arder, através de bem aplicadas expressivas doses de fluidos. Então, os fluidos endereçados, manipulados para determinados efeitos, que farão com que essa pessoa fique, como aqui, põe a arder, né? Então ela fica num quadro de um desejo exacerbado, que ela não vai medir esforços para fazer aquilo que está lhe sendo oferecido à sua frente, jogando tudo a perder. Então, a comandar-lhe a usina mental e a organização física por meio de estímulos esses que acontecem, né? Acontecem quantas vezes dentro da sexualidade, né? Determinadas regiões do corpo são manipuladas, impregnadas desses fluidos para que produzam os efeitos que eles desejam.
Estamos entendendo? Tais ocorrências e sucessos, porém, são consequência da sintonia que vige entre uns e outros, vítimas e perseguidores. Estas ciladas espirituais são muito frequentes e é necessário que as mulheres e os homens da terra, apesar de endividados, despertem para a própria realidade e resguardem-se nos bons pensamentos, na oração, nas ações edificantes, que lhes constituirão recurso superior para sintonizarem com as correntes elevadas da vida, pondo-os a salvo dos conúbios infelizes e das obsessões danosas de longo porte. Ninguém reencarna para sofrer, para ser infeliz. A reencarnação tem por meta primacial desenvolver os valores íntimos que dormem no ser, ou ampliá-los, exercitando-os nos caminhos da evolução. As leis soberanas estabelecem a reparação do erro, não a punição do equivocado, porque em tudo e em todo lugar o amor de Deus tem prevalência, e todo bem, toda ação meritória que alguém pratica diminui-lhe o débito, ajuda-o a recuperar-se perante a consciência cósmica e socorre aquele a quem haja prejudicado. Então, o bem vai anulando o mal, é isso que está sendo dito. A lei de sintonia, deste modo, une os que são afins, propondo elevação para melhor e para maior identificação com Jesus e o Pai. Então, apontamentos valiosos. Vamos refletir sobre essas ciladas espirituais. Estejamos atentos, muito atentos, porque se formos descuidados, assim como somos levados por ciladas, quantos negócios mal feitos, quanta credibilidade que damos ao malfeitor, entregando ali o nosso nome, acreditando ali naquela promessa que está longe de se cumprir e não percebemos, porque estamos ali como que magnetizados por essas mentes com as quais nos permitimos sintonizar. Então, quantos que despertam depois e pensam, como eu fiz isso? Porque se deixou arrastar, se deixou levar por todo um processo engendrado para que culminasse num desencanto, num desgosto, quando não numa falência, em perdas maiores, mas o desencanto, o desgosto, de ter se deixado arrastar por aquela situação, aquelas vinculações, quando é dentro do quadro de vinculações, em que se encontram aquelas pessoas que surgem nas vidas de cada um apenas para desestruturá-la, mas para que isso não aconteça, porque acontece, precisamos estar atentos, cuidadosos. Bendita doutrina que nos alerta que tudo começa no nosso pensamento, na oficina do nosso pensamento. E quando alimentamos determinados pensamentos, determinadas vontades, determinados desejos, é como se estivéssemos preparando para que aquilo que estamos desejando venha a acontecer. Quando são planos no bem, nobres, graças a Deus que aconteçam, mas dentro dessas inferioridades, tomarmos muito cuidado. Que analisemos, que reflitamos e que fiquemos em paz.